A gente está aqui hoje para dar seguimento ao nosso programa de webinars, hoje especificamente para falar de resiliência, tá legal? Antes da gente começar, uma breve mensagem. Meu nome é Rafael Ireno, eu trabalho na IBM junto à Iniciativa Z, tá? E o nosso objetivo é levar conteúdos relacionados a mainframe para vocês, tá? E dentro desse contexto hoje, eu estou aqui com o Daniel e com o famoso Tito, João Kiefer, para trazer para a gente uma visão sobre um lançamento, um produto novo que está diretamente relacionado à questão de resiliência, tá? Que é conhecido como CyberVault, tá? Então, daqui para frente, eu vou, antes da gente começar, eu vou chamar o Daniel para se apresentar. Dani, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rafa, tudo bem, e aí? Para quem não te conhece, conta um pouquinho do que você faz, qual que é o seu foco aqui na IBM, como que você pode ajudar possíveis clientes. Bom, eu trabalho na IBM desde 2014, então quase 7 anos aí na companhia. Trabalho com mainframe há mais ou menos uns 6 anos aí. Eu comecei como estagiário na área de pré-vendas, passei por performance e capacity, e hoje eu voltei para a área de pré-vendas e hoje eu atendo clientes aí Brasil afora. Legal, legal. Bem-vindo, Dani. Tito, para quem possivelmente não te conhece. Opa, bom dia, pessoal. Meu nome é João Kiefer, mas todo mundo conhece como Tito. Eu trabalho com TI desde 86, com mainframe desde 89, mas só vinha trabalhar na IBM em 2003, também sempre com Z, com mainframe, com a plataforma. E já desde 2012 eu estou nesse time de pré-vendas também, sou arquiteto de Z para alguns clientes aqui no Brasil. Vou estar ajudando o Daniel aí nessa palestra, mas ele está afiado aí no tema. Legal. Beleza, então vamos lá, Dani. Vamos começar o assunto. Para todos que estão aqui conectados agora, a gente está gravando a sessão, tá? A sessão vai ser disponibilizada assim que ela for gravada no nosso canal no YouTube e aqui no Crowdcast também, tá? Todos vocês vão receber um link. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar, falar, comentar durante a sessão, a gente tem o chat aqui no lado direito e a gente tem a parte aqui embaixo do Ask a Question, tá? Então, qualquer dúvida, a gente vai estar, eu e o Tito, a gente vai estar monitorando o chat e a gente vai repassando para o Daniel para que a gente enderece ou durante a sessão ou lá no final. Tá legal? Dani, é com você. Beleza, Rafa, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. O assunto de hoje que a gente vai falar é sobre resiliência cibernética em geral, assim, mas mais especificamente sobre uma solução nova chamada CyberVault, que ela é focada lá por fim do ano passado, e ela é uma novidade exclusiva para os ambientes mainframe. Essa é uma tecnologia que é bem complexa e ainda muito nova, então vou tentar passar por alguns conceitos chaves antes de entrar de fato no que é o CyberVault e para que ele serve. Então, começando bem do básico, eu quero falar rapidamente sobre o que de fato significa o termo resiliência cibernética, né? Qual que é o impacto que isso tem quando a gente pensa na continuidade dos negócios. Então, tem muitas formas a gente definir o que é cyber resilience, e para mim, esse conceito pode ser resumido na habilidade de uma empresa de continuar operando e entregando seus serviços e resultados, mesmo em casos de crise, como um ataque cibernético, um desastre físico, ou qualquer outra condição desfavorável, digamos assim. E a resiliência cibernética, ela acaba sendo um assunto composto por 3 disciplinas que, quando trabalham juntas, elas garantem a continuidade dos negócios com a mesma qualidade de serviço, mesmo nas situações de estresse. E eu trouxe aqui essas 3 disciplinas, que é a alta disponibilidade, ou seja, a capacidade das aplicações e processos da empresa de continuarem disponíveis e acessíveis, né, operando aí sem interrupções, de uma forma transparente para o consumidor final, mesmo nos casos de desastres naturais, erros humanos e outras ameaças aí, sejam elas internas ou externas. A gente tem a recuperação de desastre, que nada mais é do que a habilidade do ambiente de recuperar
após um desastre que resulta numa indisponibilidade de um determinado ambiente. Isso é feito através de uma série de políticas, ferramentas e outros procedimentos aí para trazer o ambiente de volta. E, por fim, a gente tem a proteção de dados, que, por si só, ela já engloba outras disciplinas, né? Desde backups para restaurar o ambiente, criptografia de dados, proteção contra ataques e acessos não autorizados, e a gente chega aí até a proteção contra a corrupção lógica dos dados, que é o assunto central de hoje. E o mainframe, né, como a gente já discutiu várias vezes aqui na Iniciativa Z, ela é uma plataforma robusta, que há muitas décadas já suporta uma grande parcela do mercado financeiro, mercado de varejo, e outras indústrias aí que precisam de uma segurança e resiliência extra, né, para se resguardarem contra vários tipos de situações adversas, por assim dizer. E por isso, o mainframe, ele é uma tecnologia que sempre recebeu uma atenção especial nas disciplinas de segurança e resiliência, e não é à toa que hoje ela é a plataforma mais segura do mundo, né? Os conceitos de segurança, eles estão embutidos nessa tecnologia em todos os níveis possíveis. Então, desde o próprio hardware redundante, sistemas operacionais, canais de comunicação e até próprios programas envolvidos para a plataforma, né? O IBM-Z é o mais preparado para entregar uma verdadeira resiliência cibernética. E uma das tecnologias que tem um papel fundamental nisso é o Parallel Sysplex, que é a tecnologia de clusterização do mainframe, né? E ele permite a operação simultânea de várias imagens do sistema operacional do mainframe, o ZOS, como se fosse um único ambiente. E essa tecnologia ela é usada geralmente, né, para fazer balanceamento de cargas e também para facilitar um ambiente para recuperação de desastres. Uma vez que, assim, no caso de uma imagem cair, a outra teria acesso aos mesmos dados para continuar rodando a carga total do ambiente. E aqui na Iniciativa Z, né, a gente já teve várias sessões sobre esse assunto, até mesmo no ZOS Academy do ano passado, e essa é uma tecnologia muito importante para a gente alcançar resiliência e alta disponibilidade no mainframe. E uma curiosidade aqui, né, há até pouco tempo, a gente falava dos famosos 5 nós de disponibilidade, né, 99,999%. Isso aí representa por volta de 5 minutos de indisponibilidade no ano. Só que hoje, se a gente empregar todas as tecnologias de resiliência que a plataforma Z tem para oferecer, é possível chegar em 7 noves de disponibilidade. Isso representa aí entre 3 a 4 segundos de indisponibilidade no ano, ou seja, é muito pouco tempo fora do ar. E o CyberVault, ele é uma solução que ajudou a chegar nesse número, né? E eu trouxe esse slide justamente por esse motivo, né? O CyberVault, ele é uma solução que acaba usando todas essas 4 tecnologias, ou paradigmas, né, por assim dizer. Então, a gente tem o hardware IBM-Z, Parallel Sysplex, GDPS e a sinergia com dispositivos de armazenamento. E eu vou passar brevemente por essas tecnologias, né, começando pelo GDPS, que é uma das principais tecnologias para estender ainda mais a resiliência da tecnologia de cluster Parallel Sysplex. Então, GDPS significa Geographically Dispersed Parallel Sysplex, e nada mais é do que um cluster que está fisicamente espalhado aí entre data centers. E essa tecnologia ela tem vários sabores, né, dependendo da necessidade de cada ambiente. Então, a gente tem o GDPS Metro, que faz a replicação síncrona entre ambientes. Isso significa que tudo que você fizer no ambiente vai ser replicado para o outro na hora. E você só vai conseguir voltar às suas atividades uma vez que a replicação for concluída. Isso é bom, isso traz consistência dos dados nos ambientes, ele é uma alternativa rápida para se recuperar de um desastre no seu ambiente. Para essa tecnologia tem um limite aí de 200 km de distância, né, entre os dois ambientes, mas a gente sempre recomenda no máximo 10 km aí de distância para evitar a alta latência, né, porque a gente teria que esperar a resposta do ambiente secundário para continuar trabalhando. E em longas distâncias o tempo de resposta ficaria muito alto. Então, para esse caso, né, para distância maior que 10 km, e aí a gente pode passar do limite de 200 km, a gente tem o GDPS Global para replicação assíncrona dos dados. Então, nesse caso, a réplica dos dados também é feita na hora, né? Mas a gente não espera a resposta do ambiente secundário para seguir com as nossas atividades. Por isso, é uma tecnologia de replicação assíncrona, que, comparativamente, aí, traz uma alternativa para as recuperações de longa distância.
E no mundo ideal, a gente chega no terceiro pilar do GDPS, que é o Metro Global, que combina as duas tecnologias. Então, isso significa que o ambiente vai ter vários data centers usando as duas tecnologias para garantir o máximo de disponibilidade e também habilidade de recuperação no caso de um desastre. E, por fim, tem o Continuous Availability, que aí usa técnicas de replicação a nível de banco de dados para manter os dados e os workloads, né, que usam esses dados em sincronia através de vários sistemas. Então, visualizando como que essas tecnologias se complementam, né, para diferentes situações. A gente começa com um cluster usando o Parallel Sysplex, né, que já traz mais segurança, mas se algo acontecer nesse ambiente aqui, também a gente tem uma exposição. Se a gente adiciona o GDPS Metro, aí a gente tem uma solução síncrona em outro data center que ajuda nessa frente. Mas aí a gente tem a situação de uma catástrofe a nível metropolitano, né, uma cidade inteira, deixaria a gente exposto da mesma forma. E é aí que a gente entra com o GDPS Global, que vai fazer uma replicação assíncrona dos ambientes a uma longa distância para prevenir esse tipo de situação. E ainda a gente tem o caso do Continuous Availability, né, para aplicações que não podem esperar nem um minuto para voltar, e aí a gente usa ele para deixar os ambos sistemas rodando, processando os mesmos dados e manter os dados em sincronia. Só que agora, com essa crescente onda de ataques cibernéticos, a gente tem uma nova preocupação, que é no caso de uma corrupção de dados, em caso de erro de sistema, ou até erro humano, e ataque de malware, ransomware, etc. E a gente precisa aí ter um meio de recuperar o ambiente com o mínimo de impacto, considerando essa nova modalidade de ataque. E para isso, a gente consegue fazer cópias para proteger contra a corrupção lógica de dados, no que a gente chama de safeguarded copies. Então, elas são cópias seguras e periódicas dos dados da produção, né, que podem ser usados para identificar, reparar e até restaurar os volumes de produção que foram comprometidos por ataques cibernéticos. E aí a gente está falando de ataque interno, malware, ransomware, ou até mesmo corrompido por erro humano ou erro de sistema. E essa é uma tecnologia que, no momento, a gente tem na família de storage DS8000 da IBM, e o que ela faz? Elas são cópias periódicas, né, constantes e imutáveis, elas não podem ser alteradas, de um ou mais volumes da produção, e elas permitem a criação de até 500 volumes de backup para um único volume da produção. E ela minimiza também a capacidade de armazenamento necessária e a performance também para guardar esses backups, para ficar tudo otimizado. E esses backups, por sua vez, eles são imutáveis, né, para que eles não sejam comprometidos, seja acidentalmente ou intencionalmente, e eles podem ser usados para restaurar o ambiente de produção, para investigar a causa de corrupção nos dados, ou até mesmo só para validar se os volumes da produção que estão sendo copiados, se eles estão saudáveis. E para realizar todos esses processos, a IBM criou uma solução chamada CyberVault, e ela envolve várias disciplinas, né, para entregar uma solução completamente resiliente para os ambientes mainframe. Então, a parte de storage, ela entra com essas safeguarded copies para entregar os backups imutáveis e também para possibilitar o backup offline para fitas. Os mainframes, além de serem, né, os ambientes de produção que são destinados para o uso dessa tecnologia, eles entram com toda aquela parte de segurança de hardware, software de monitoramento, e também é onde vai ser feita a restauração dos ambientes. E a parte de serviços conta com o próprio GDPS, né, para fazer a replicação e também para automatizar a recuperação, e além da gente ter profissionais aqui para avaliar o ambiente e auxiliar até na implementação dessa solução. Mas aí uma pergunta que eu tive quando eu conheci essa solução, né? Se as cópias Safeguard, elas já fazem os backups periódicos e imutáveis, onde que entra o CyberVault, né? Quais são os problemas que essa solução resolve? Então vamos lá. Suponha que a gente aqui tem uma corrupção lógica acontecendo no volume primário de produção. Se a gente está numa arquitetura de GDPS Metro, né, a gente tem o volume corrompido imediatamente copiado para o site secundário. E se a gente tem ainda por cima o GDPS Global, logo, esse backup também vai ser copiado para um outro data center remoto. E ele vai ser ainda, no fim do ciclo, né, copiado para um dispositivo em fita, para uma recuperação no futuro. Então, no caso, quando o desastre acontecer,
todos esses volumes de backup já vão estar corrompidos. E o único jeito da gente evitar esse tipo de situação é tendo as várias cópias que o Safeguard providencia e, adicionalmente, ter um ambiente que é capaz de fazer as validações constantes nos dados que estão sendo copiados, né, para permitir ações preventivas e para permitir que a gente haja com maior velocidade, né? E aí sim a gente acaba minimizando os riscos, né? E também o impacto no ambiente na hora da recuperação. Então, de forma resumida, o CyberVault, ele é uma solução de proteção de dados contra ameaças internas, externas, falhas humanas, ataques, e o seu propósito é justamente providenciar um ambiente isolado para fazer análise das cópias da produção. E a gente usa esse ambiente para validar dados, para detectar problemas e identificar ações de recuperação. E é bom reforçar também que o CyberVault ele não é um substituto para um ambiente de DR da produção. Então, ele não roda carga produtiva em caso de desastre. Ele também não é feito só para armazenar backups. O CyberVault ele vai ser usado para analisar os backups imutáveis do Safeguard Copy. Então, para deixar esse conceito mais claro, eu trouxe esse slide aqui que vai tratar da separação de responsabilidade entre o ambiente CyberVault e a produção. Então, o ambiente que roda a carga produtiva, ele vai continuar sendo responsável por outros fatores da proteção de dados, né? Então, ele é responsável por identificar e prevenir os riscos e vulnerabilidades, né, do ambiente. Ele faz isso com controles de identidade, controle de acesso. A gente tem o próprio HackF, né, a possibilidade de ter autenticação de múltiplo fator. E também a gente faz a proteção dos dados críticos no próprio ambiente de produção. E aí a gente emprega tecnologias como o Pervasive Encryption e também o Data Privacy Passports. Agora, o ambiente CyberVault, ele é uma LPAR isolada, que fica num mainframe separado, com uma rede separada, idealmente, e fica tudo isso separado do ambiente primário de produção. E o CyberVault é a LPAR que vai fazer a análise constante das cópias Safeguard que são tiradas do volume de produção. Então, aí a gente usa softwares utilitários e também outras ferramentas de análise para que esse ambiente consiga detectar anomalias, né, como uma corrupção nos dados, e aí a gente consegue determinar quais são os próximos passos para responder a essas mudanças nos dados. Então, o ambiente CyberVault, ele também pode servir como um ambiente de teste para restaurar os dados. Então, a gente vai testar a restauração dos dados nesse ambiente, né? A gente testa ações de recuperação antes de aplicar essas mudanças na produção. E com isso, a gente preserva a integridade do ambiente produtivo. E por fim, né, com esses testes e reparos já testados no ambiente CyberVault, a gente pode finalmente partir para a recuperação do ambiente e restaurar os dados de volta para a produção. Mas, novamente, né, só para reforçar, o CyberVault não vai rodar a produção em caso de desastre. Ele vai subir uma cópia fiel da produção a partir das cópias Safeguard, mas apenas para análise e validação de dados e suas estruturas. Então, para ter um exemplo mais prático do impacto que o CyberVault tem no caso de uma corrupção de dados, né? Vamos olhar isso aqui como uma linha do tempo que fala do ciclo de vida de um ataque cibernético que causa uma corrupção lógica. Então, aqui o ataque ocorre e a corrupção ocorre, mas a gente ainda demora um pouco para detectar esse ataque. E dependendo de quanto tempo que a gente demora, o impacto da brecha ele vai ser ainda maior. E isso, inevitavelmente, né, acaba aumentando o tempo necessário para o ambiente se recuperar desse ataque. E é aí que entra o CyberVault. Então, ele vai validar periodicamente os dados sendo copiados para detectar qualquer tipo de ataque ou anomalia o quanto antes. E isso significa que a gente pode começar a recuperar do ataque o mais rápido possível. E aí a gente reduz o impacto e a duração também da brecha de segurança. Sem o CyberVault, a gente meio que não tem como saber quando que o erro vai ser detectado, né? A gente pode demorar dias, pode demorar semanas até para identificar uma corrupção lógica. E isso aí vai abrir margem para os dados corrompidos se espalharem por todos os backups do ambiente e aí impactar o processo de recuperação. Então, é para isso que a gente tem a solução do CyberVault. Então, ela engloba mainframe, ela engloba software, engloba storage, engloba serviços,
e ela entrega a proteção contra a corrupção lógica dos dados. Então, o CyberVault ele é uma abordagem para reduzir o impacto e tempo de retorno após um ataque desse tipo. E essa solução, então, ela é composta, né, por vários segmentos, então, é composta pelos backups imutáveis dos volumes de produção, que são safeguard copies, e uma partição separada e isolada, né, que é a partição do CyberVault, para checar e validar os dados sendo copiados. E aí a gente também tem os serviços de alta disponibilidade, como GDPS, CSM, que ajuda a gente a fazer todo o processo de replicação e automação das cópias. Isso traz, claro, uma série de benefícios que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria falar de outro ponto importante, que é a arquitetura dos ambientes, né, o isolamento necessário. Então, a gente tem várias arquiteturas possíveis para essa solução, mas elas acabam caindo em duas categorias, o isolamento virtual ou o isolamento físico. E o isolamento virtual, ele é feito tipicamente assim, na mesma rede que o ambiente de produção. Isso garante um certo nível de segurança, né, mas ainda não é tão bom quanto o isolamento físico. E no caso do isolamento físico, a gente está falando aí de pelo menos 3 sites, né, onde o cliente teria storage e mainframes adicionais dedicados para a função do CyberVault, numa outra localidade que vai ser usada para este fim. E, dependendo dos requerimentos de segurança do ambiente, né, a gente pode necessitar do isolamento físico e até precisar de uma rede isolada, uma rede restrita, e também é possível precisar de um time diferente de administradores para gerenciar este ambiente. Então, só passando rapidamente aqui para dar um exemplo de como é uma arquitetura de 3 sites, a gente tem aqui, mas aí também vale lembrar que o CyberVault ele é flexível o suficiente para se enquadrar em outras arquiteturas, isso aqui é somente um exemplo. Então, a gente tem aqui o primeiro data center, né, a gente tem um ambiente Z e um DS8000 primário para armazenamento, a gente tem um segundo data center local, pode ser para produção, pode ser para contingência local, e a gente tem a replicação de dados síncrona, né, via MetroMirror, que possibilita até hyperswap entre os sites, e isso vai representar o nosso ambiente primário de produção. E já nesses volumes, né, os volumes de armazenamento aqui, a gente já vai ter os softwares e as ferramentas que o CyberVault precisa, mesmo que a gente não use isso na produção. Por quê? Bom, é porque a gente vai ter o ambiente CyberVault num terceiro site, né, num data center remoto, e com um ambiente Z separado e um DS8000 próprio aqui nesse exemplo. E a gente está usando Global Mirror para fazer a cópia dos dados, dos volumes da produção, para este outro site. Então, para a gente ter cópia realmente fiel da produção, a gente já deixa os softwares e ferramentas do CyberVault no volume de produção, que aí ele vai ser copiado para esse ambiente remoto, e é a partir desse volume aqui, que eu chamei de DC3, né, Dados de Controller 3, a gente vai criar as cópias imutáveis numa outra controladora, né, representada aqui como DC4, e somente o ambiente CyberVault vai ter acesso a essa controladora, que é para garantir que os backups gerados são imutáveis, né, que não podem ser alterados por qualquer pessoa. E é nesse carinha aqui que vão acontecer as tais cópias safeguarded. Então, nesse exemplo, a cada 1 hora, né, é criado um novo backup, né, uma cópia consistente da produção, e com isso a gente tem maior granularidade, né, do que nos backups para identificar uma corrupção de dados. Então, nesse exemplo aqui, a corrupção aconteceu no volume das 11 da manhã. Isso significa que o backup até as 10 está íntegro. E aí, com o ambiente CyberVault, a gente consegue iniciar uma imagem da produção com a cópia limpa, né, para validar os dados, ou a gente pode também iniciar com a cópia corrompida para investigar o problema e determinar os próximos passos de ação para o ambiente. E aí, o CyberVault, ele atua como um ambiente separado, né, dedicado para análise das cópias da produção. E falando nesse processo de análise, esse ambiente do CyberVault, ele vai precisar também de uma capacidade própria, né, para analisar as estruturas e conteúdos dos dados, e ele também pode se beneficiar de uma tecnologia chamada System Recovery Boost,
que a gente tem exclusivo na Z15, eu vou falar disso rapidamente no próximo slide, porque é bem interessante o impacto que ela tem quando a gente está fazendo o processo de análise no CyberVault. Então, a gente primeiro estabelece o ambiente de análise CyberVault. Como que a gente faz isso? A gente sobe uma nova LPAR ZOS fora do Sysplex de produção, e a gente pode também subir uma LPAR de coupling para poder analisar a integridade das estruturas de Sysplex. E essa LPAR ZOS, ela vai acessar uma cópia de recuperação que é criada a partir dos backups imutáveis do Safeguard Copy. E aí a gente restringe o acesso a esse volume somente para essas partições. E aí, por fim, a gente consegue estabelecer um certo nível de automação para alguns processos de análise, né? Então, como IPL a partir desse volume, início de jobs, início das análises e até algumas ações de bancos de dados. Então, de maneira geral, essa é a ideia principal do processo de análise feita no ambiente CyberVault. E aí, falando do Recovery Boost, né? Eu trouxe aqui também, eu gosto de trazer a linha do tempo, porque acho que fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo no ambiente. Então, aqui é uma linha do tempo, né, sobre o processo de validação constante que o CyberVault promove, e aí a gente fala também do Recovery Boost. Então, o Recovery Boost, ela é uma tecnologia que é exclusiva da Z15, e falando bem básico, assim, que a gente já falou dela na iniciativa Z, ela libera capacidade adicional de processamento no momento do IPL. Esse é o propósito dela. Então, como a premissa básica do CyberVault envolve fazer IPLs periódicos, né, para validar as cópias, ter esse tipo de aceleração no momento do IPL contribui muito para acelerar o processo de análise. Então, nesse exemplo aqui, a gente aproveita o boost de capacidade durante o IPL para poder fazer restart dos bancos e validar que eles estão consistentes. Então, a gente roda os jobs de validação para garantir que o ambiente está ok. E aí depois a gente dá o shutdown e faz a validação com a próxima cópia. Então, a gente tem um aumento de capacidade no momento do IPL, acaba acelerando todo o processo de análise, e a gente consegue aí fazer mais análises no dia para garantir que o nosso ambiente está ok. E falando aí dos benefícios, né, que o CyberVault traz, os benefícios eles acabam sendo justamente as atividades que a gente consegue executar nesse ambiente. Então, a gente tem a validação de dados, né? O CyberVault, ele providencia ferramentas para restaurar imagens, né? Validá-las em tempo real. Então, a gente consegue detectar qualquer problema ou mudança na estrutura, quase que instantaneamente, né? A partir do momento que a gente dá IPL na partição e roda os processos de análise. E assim a gente previne que os dados corrompidos eles sejam propagados através da infraestrutura do ambiente. No caso de um erro detectado, né? A gente tem a tal da análise forense. Então, o CyberVault ele também permite encontrar quais dados, né, foram comprometidos e consegue permitir que a gente teste a recuperação destes dados. É realmente uma investigação forense, né? É uma investigação depois que acontece o erro, e a gente consegue encontrar o problema, a causa raiz e também o culpado. E para a recuperação, a gente tem duas opções, né? A gente tem a recuperação cirúrgica, onde a gente encontra o dado, a linha ou a coluna que foi afetada, e a gente restaura apenas esses dados comprometidos de volta para a produção, e tem a recuperação catastrófica, que é naquela situação onde tantos dados, né, foram comprometidos, que a gente precisa restaurar o volume inteiro para o último backup que a gente sabe que está íntegro. É o pior cenário. E, por fim, a gente tem a opção de fazer o backup offline para fita, né, para garantir isolamento físico e virtual de uma cópia consistente e íntegra do volume de produção. E aí, geralmente, isso aí a gente une com a validação dos dados, que uma vez que a gente confirmar que os dados estão válidos, a gente faz o backup offline para fita. Dando exemplo aqui da validação dos dados, né, e do backup offline. Com a maior frequência possível, a gente dá IPL na imagem de produção a partir de uma das cópias Safeguard, e a gente usa o System Recovery Boost para acelerar o IPL e subir também uma partição de coupling para poder validar a estrutura do Sysplex. Em seguida, a gente parte para a fase de analisar e validar as estruturas de dados. Então, a gente sobe os bancos de dados e a gente usa os seus utilitários e também as logs, né, para poder analisar a estrutura. Nesse processo, a gente também faz validação de estrutura de Visan, de catálogo, e a gente pode também incluir nesse processo outros softwares e rotinas de validação. E, por fim,
Para validar o conteúdo dos dados, a gente usa as rotinas de validação que são fornecidas pelo cliente dono do ambiente. Por quê? O problema aqui é que tudo vai depender da aplicação, né? A gente não sabe dizer, a gente não pode dizer se o conteúdo do banco de dados do cliente está correto ou não. A gente consegue checar os índices, né, e a estrutura do banco, falar que eles estão ok, mas a gente não sabe se o conteúdo em si é o esperado, né? Então, estava até conversando com o Tito ontem, um exemplo aqui, né? Se a gente tem um banco que armazena informação de conta corrente, meu saldo lá tiver R$2, eu vou ficar muito triste, porque eu vou esperar que fosse mais, mas continua sendo um valor válido para esse campo, e eu não vou saber se esse valor está certo ou não. Então, os jobs e rotinas de validação que a gente tem, a gente não tem como dizer se aquele valor está correto ou não. E aí a gente precisa das rotinas fornecidas pelo cliente para fazer scan do banco de dados e dizer se os campos estão corretos ou se ele encontrou alguma divergência que ele não estava esperando. E aí, finalmente, né, depois de todo esse processo, se a gente confirmar que está tudo ok com esse backup, a gente pode fazer o backup offline para a fita, para a gente ter um backup consistente, né, e validado, acho que isso que é o mais importante, com a garantia de que ele é uma cópia boa da produção e que a gente vai conseguir usar esse backup se necessário algum dia. Falando aqui do caso da análise forense, né? Então, o propósito desse tipo de análise é determinar o início da corrupção lógica e a sua origem. Então, a gente começa dando IPL nos backups imutáveis até a gente encontrar o último backup íntegro. E aí, no backup seguinte, a gente tenta entender o problema. Então, a gente pode rodar análises específicas, né? E utilizar outras ferramentas do CyberVault para conseguir ter uma dimensão do tamanho, né, do escopo do problema e quais aplicações foram afetadas. E aí a gente pode começar a pensar qual que foi a causa desse problema, tentar determinar quem que causou o problema, se foi um ataque, se foi um erro, e a partir daí é uma questão da gente identificar os próximos passos. E essa parte vai variar de caso para caso, né? Não tem como ter uma receita de bolo para todos os casos que ocorre uma corrupção lógica, né? Isso vai depender de muitos fatores. Mas, falando especificamente desse processo de recuperação, a gente tem duas possibilidades que o CyberVault cobre, que é o que eu falei, recuperação cirúrgica ou catastrófica. E o conceito de recuperação cirúrgica é justamente extrair certos dados de uma das cópias que estão coerentes e restaurar apenas esses dados de volta para o volume de produção. E essa é uma alternativa quando somente uma pequena parcela dos dados, né, de um volume, foi corrompida. E aí é possível restaurar apenas esses dados de volta para a produção e não precisa restaurar o volume inteiro. A gente tem outro caso de uso aqui também, né, que é a situação do último backup não corrompido ser muito antigo para ser restaurado. Então, aí a gente deixa a produção como ela está e a gente vai restaurando apenas os dados que a gente sabe que foram corrompidos. Mas, de novo, tudo isso só pode acontecer depois que a gente tem a validação das cópias e que a gente concluiu o processo de investigação. Mas a ideia geral é essa, né? Então, a gente restaura apenas uma quantidade limitada de dados para a produção, e aí existem muitos cenários envolvendo a recuperação cirúrgica, né? Pode ser algo muito simples, pode ser algo muito complicado, pode ser uma mistura dos dois. E esse aqui é apenas um exemplo de como ela é aplicada, né? A ideia geral, né? Vai variar, claro, de caso para caso. Uma coisa interessante sobre a recuperação cirúrgica é que o time técnico que é responsável pelo CyberVault está desenvolvendo um Handbook que vai falar de todos os cenários diferentes para a recuperação cirúrgica. Então, esse Handbook aí está previsto para sair em meados de abril, e lá a gente vai ter os detalhes de como cada cenário funcionaria e quais são as melhores práticas de recuperação. E, por fim, a gente tem a recuperação catastrófica, que é o que o nome sugere, a última alternativa no caso de uma catástrofe, é o pior cenário de todos. Então, se o escopo e a extensão do problema for muito grande e não for possível fazer uma recuperação cirúrgica, aí a gente tem que fazer a recuperação de todo o volume, ou seja, um full restore de um dos backups imutáveis de volta para a produção. E, assim, de novo, esse processo de recuperação vai depender de muitos fatores, vai variar de caso para caso, só que o conceito em comum nesse caso é que a recuperação catastrófica, ela envolve o restore de uma das cópias periódicas de um determinado volume. Então, ela vai substituir o volume atual que está em uso na produção.
E é realmente o pior dos cenários, né? Mas, pelo menos, com o CyberVault, a gente consegue dar a opção de testar esse volume no ambiente separado, né, na LPAR, separado do CyberVault, antes de fazer o restore da produção. E, para mim, esse é um dos maiores valores do CyberVault, né? O fato de você conseguir fazer testes da recuperação no ambiente separado para conseguir preservar a integridade do seu ambiente de produção e não arriscar algum outro problema que a gente não previu ao fazer o restore desse ambiente. E para finalizar, né, como essa é uma solução nova e ainda ela é muito complexa, né, a gente ainda tem materiais para ser escritos sobre a solução, a IBM ela também oferece serviços para ajudar na adoção e na implementação dessa solução. Então, no caso, a gente tem workshop de descobrimento, workshop de arquitetura do CyberVault, onde a gente vai analisar o ambiente do cliente, né, para poder validar o caso de uso do CyberVault, falar que vai servir para o propósito daquele ambiente, e a gente desenha a solução técnica junto do cliente e customiza a solução para ficar adequada ao ambiente em questão. A gente tem também serviço de instalação, de configuração, então a gente consegue auxiliar e acompanhar o processo de instalação e pode ainda ter, isso que é o mais legal, ter sessões de skill transfer para os profissionais que vão gerenciar esse ambiente e também aí, por fim, ter assistência na operação e preparação do ambiente CyberVault, né? Então, a gente pode fazer validação de algumas funcionalidades, validar o entendimento dos processos que são necessários para o CyberVault funcionar, em geral, capacitar o time do cliente para usar esse ambiente no máximo do seu potencial. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje de CyberVault, e acho que agora está na hora da gente passar para os pontos importantes, né, Rafa? Oi, Dani, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Olha só, teve algumas perguntas, eu acho que o Tito até já respondeu, mas eu acho que talvez seja válido a gente trazer para cá, para quem possivelmente não viu. Tito, não sei se você mesmo que quer comentar essa pergunta aqui, né, pergunta não, é um comentário, né? Usamos para o Sparks com MQ, DB2, WebSphere. Agora nem sei se essa aqui é uma pergunta, né? Parece que não é uma pergunta. Não, foi um comentário, do né? Jarbas, né, sobre a utilização da tecnologia de cluster aí, né? Os produtos, né, da IBM que exploram. Aí ele comentou sobre o Six, e eu comentei que o Six também explora essa tecnologia na maneira dele, né? Apesar de não tratar dados, ele consegue trabalhar num ambiente clusterizado, explorando isso aí. Uhum. De algumas coisas, eu vou puxar aqui também algumas até dúvidas que eu tenho com relação ao material que eu li. Por exemplo, uma das questões que eu vi que foram bastante expressivas, né? Eu acho que várias pessoas perguntando sobre isso, é a questão da performance e a questão de precificação do produto, né? Como que vocês veem essa questão, né? Principalmente semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho de tailor-fit pricing. Como que vocês veem essa questão da utilização do CyberVault dentro de um modelo talvez aí de rolling for hour average versus um tailor-fit pricing da vida? Pegar essa daí, Tito? Posso falar. Então, Rafa, como o Daniel explicou, a solução em si do CyberVault, né, é uma solução implementada junto com o storage, né? Então, ela não traria custo adicional para criar essa réplica, né, de dados aí, point in time, que vão ser avaliadas pelo LPAR lá de CyberVault. A LPAR de CyberVault é uma LPAR apartada da produção, né? Com certeza uma LPAR que agrega consumo ao ambiente como um todo, e ela se enquadraria em qualquer modalidade de precificação. Mas o que a IBM está pregando e falando sobre questão de custos aí da solução, no que tange ao problema aí de consumo de recurso, de CPU, né, especificamente, é que para essa solução
seja criada uma precificação específica, né? A gente chama de Solution Edition, ou no TFP a gente chama de um container específico, né? Que englobe essa LPAR ou as LPARs que vão tratar os dados aí vão tratar a solução de CyberVault, né? Ela seja precificada de uma forma totalmente diferente. Então, nessa precificação, a gente pode incluir tanto os produtos que lá estão rodando, né, para não haver um impacto grande aí no MLC, no pagamento do cliente, ou mesmo no TFP, né, não acrescer nada alto aí nas modalidades de cobrança de software, como eu entendo também que pode englobar uma oferta de capacidade, né, porque não tem mágica, né, para você subir um LPAR, você precisa de processador, né, e precisa de processador que a gente chama dos processadores gerais, aí, que são os CPs. E qualquer consumo em cima desses processadores acarreta, quer dizer, isso tem um custo e acarreta em cobrança de software. Então, você empacotando o software e a capacidade aí numa solução diferenciada de precificação, eu entendo que atende aí, né, torna mais atrativa ainda a solução, além da questão técnica, a gente agrega aí um preço diferenciado para toda a solução. É isso aí, Tito. Explicou tudo. Como que vocês veem aqui no nosso mercado hoje, falando no mercado de Brasil, essa questão, né, da questão da resiliência em si como um ponto de preocupação? Onde que vocês veem as discussões? A gente está, é algo que está no início? É algo que a gente já está, a gente vê o mercado buscando soluções, ainda mais em um cenário de pandemia, onde a gente passou a ter interações com nossos clientes quase que 100% virtualmente, né? Dependemos dos nossos sistemas funcionando 24 horas por dia. Como que essa questão da resiliência e o aumento de cyber attacks e tudo isso que está envolvido, como que vocês têm visto isso em conversas com os interlocutores no nosso mercado aqui no Brasil? Cara, eu acho que, assim, tá todo mundo preocupado com segurança e resiliência, né? Alguns num nível, outros em outro, mas, no fim do dia, todo dia a gente escuta notícias sobre ataques cibernéticos e a gente sabe que sempre vai ser um ponto de preocupação para o nosso ambiente. Ontem ou anteontem mesmo teve uma notícia aí, para quem gosta de videogame, que uma companhia aí chamada CD Projekt Red foi hackeada, sofreu um ataque cibernético, tiveram todos os seus dados criptografados e estavam pedindo uma recompensa, né, um ataque de ransomware aí. E aí eles recuperaram a partir de um backup, mas eles ainda estão, quem fez o ataque ainda está em posse dos dados sensíveis deles. Então, a gente sabe que isso acontece, está acontecendo com mais frequência, né? À medida que as coisas vão se tornando mais digitais, a gente também tem visto uma crescente aí na quantidade de ataques cibernéticos, né? Que os dados são muito valiosos hoje em dia, né? Tudo que a gente faz depende do valor dos nossos dados. Então, ele é, assim, a moeda mais valiosa hoje em dia de ataque. Então, falando do mercado aqui, eu vejo que está todo mundo muito preocupado. O Jarbas deu um exemplo aqui. No Brasil, os dados de todos os brasileiros vivos e mortos foram roubados, que a gente viu semana passada, retrasada, que foi vazamento de CPF. Então, assim, está todo mundo preocupado com esse tipo de ataque. E aí, só que ainda é um assunto que eu vejo que começou a ser falado um pouco mais tarde do que devia. A gente já devia estar tendo essa conversa de resiliência 10 anos atrás. Só que a gente não sabia a dimensão que isso ia tomar com o mundo digital. E agora que a gente está conseguindo sentir o impacto na nossa vida, a gente está percebendo que é realmente uma disciplina para se prestar atenção. Então, a gente tem conversado bastante com os nossos clientes, nossos colegas também, o que a gente pode fazer para ajudar a tornar o ambiente de todo mundo mais seguro e mais resiliente. Tito, não sei se você tem alguma outra perspectiva aí desse cenário, mas essa pelo menos é a visão que eu tenho no dia a dia.
Não, Dani, é isso aí mesmo, né? E a gente tem aí a adoção da Lei Geral aí de Proteção de Dados também, que vem de encontro à questão aí do Volt, né? E não só do Volt, mas de proteção de dados. E só um ponto que eu queria acrescentar, Rafael e Dani, e o pessoal que está assistindo, é que, assim, a gente que trabalha com cliente aí no dia a dia, essa história de corrupção de dados, e aí eu não estou falando por ataque, mas por erro de algum código ou erro de algum procedimento interno do cliente, né? Sei lá, numa movimentação de arquivo ou um código indevido que entra em produção, é mais comum do que o que a gente imagina, tá? Ou seja, o cliente precisar recuperar uma tabela de um banco, DB2, por exemplo, por enxergar, e normalmente ele enxerga isso após um tempo, né, que aquilo ali está corrompido, ou seja, está com dado inválido, logicamente falando, é mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum do que ter um dado corrompido por um ataque ou qualquer outra situação. Então, a solução também vai de encontro a isso. Como o Daniel colocou aí, tem aquelas recuperações cirúrgicas, né? E mais, a solução ajuda você a identificar de forma antecipada que existe uma corrupção ali no dado, né? Que existe algo inconsistente numa determinada tabela ou num determinado banco e te permite recuperar de forma mais ágil, mais rápida, porque normalmente quando isso é identificado já se passou algum tempo e o processo de recuperação é trabalhoso, digamos assim. Então, não só pela questão de proteção externa, mas às vezes internamente. Não estou falando aqui de nada intencional, às vezes algo não intencional, mas que acaba causando problema com a integridade dos dados do ambiente, né? Legal. Eu acho que esse é um assunto ainda que vai com certeza crescer bastante nos próximos meses e próximos anos. Vai se tornar com certeza a norma, e a gente vai sempre tentar trazer para vocês mais assuntos, mais temas, diferentes visões sobre a questão de resiliência e o que a gente consegue entregar dentro da plataforma. Dando seguimento aqui, e para fechar nossa sessão de hoje, acho que quem esteve com a gente na semana passada viu que a gente trouxe algumas perguntas para o final da sessão, e ao longo do ano a gente vai tentar fazer isso, porque é a nossa maneira de ver o quanto vocês entenderam sobre o assunto e também validar que os pontos mais importantes com relação ao conteúdo ficou claro para vocês, tá? Então usem esse momento como uma oportunidade para obviamente, escolher as alternativas que você acredita, e a gente vai ou validar esse seu entendimento, ou ajustar o que pode ter causado essa possível, esse mau entendimento, com o intuito de que você saia dessa sessão sempre sabendo. Tá? Com isso, Dani, vamos começar, tá? E eu vou liberando aqui para o pessoal ir votando. Beleza. Então, gente, eu preparei aqui 5 perguntinhas para a gente falar de pontos importantes, né? E acho que a primeira, curiosamente, acaba ligando bem com o que o Tito falou agora. Então, a pergunta da vez o CyberVault, ele é uma solução de proteção de dados contra quais tipos de situação? Então, aí temos aí as 4 alternativas. A gente tem ataques cibernéticos ou ransomware, ameaças internas, falhas humanas, ou todas as alternativas. A gente vê que algumas pessoas já estão votando. Pessoal, na parte de baixo aqui, vocês devem ver do lado de polls uma bolinha vermelhinha, que é onde está a enquete, tá? Para que vocês possam dar a opinião de vocês, a resposta de vocês. Mas acho que ficou bem claro. Beleza. Então, acho que é um ponto que a gente já comentou várias vezes, né? Então, podemos ir para a próxima, né?
Antes de ir para a próxima, só queria reforçar aqui, né, que como o Tito falou, no caso do mainframe a gente não vê ataque de ransomware, malware, mas ainda serviria para esse tipo de situação, né? Eles podem até ser quase impossíveis no ambiente mainframe, mas o fato é que o CyberVault conseguiria ajudar nesse caso, se algo parecido acontecesse. Beleza, vamos passar para a próxima, então. Aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, o que são as safeguarded copies? Eu sei que eu falei bastante na sessão, mas também pode causar um pouquinho de confusão aí. Então, safeguard copies, opção A, são discos onde ficam armazenadas informações críticas de aplicações do ambiente para uma eventual ação de recuperação. Opção B, dispositivos de armazenamento em fita responsáveis por armazenar bancos de dados específicos de forma segura. Opção C, cópias periódicas e imutáveis de volumes da produção, podendo chegar até 500 backups consistentes, através de vários volumes ou sistemas, ou todas as alternativas. Essa pergunta é do Enem, hein? Você viu? Super pergunta comprida, tem comprida. interpretação de texto. Mas a palestra foi muito boa e o pessoal está afiado. O pessoal tá bem afiado, cara. Ah, tinha gente que ia votar ainda, meu. Agora todo mundo vai votar lá. Olha lá, olha mudando. Tá vendo? Vocês não podem dar essa brecha, meu. Pô, tem que dar uma ajudinha, pô. Tá certo. A pergunta ficou comprida, cara. Dá uma colinha. Dá uma colinha, né? Não, tá certo. Então Não, mas... todo mundo acertou. Aê, gente, muito bom. Cópias periódicas limitadas de volumes de produção, podendo chegar até 500 backups consistentes através de vários volumes e ou sistemas. É isso aí. Isso aí. Então, a gente ainda faz parte da arquitetura do CyberVault, né? Ter dispositivo de armazenamento em fita, mas aí é um equipamento separado, não é o propósito da Safeguard Copies, é a opção C. E agora, vamos lá, mais uma pergunta difícil com interpretação de texto. Posso ir, Rafa? Bora. Vamos Tá lá. aí para vocês, pessoal. Qual é o propósito de um ambiente CyberVault? Esse aqui acho que também o jeito que a gente lê as alternativas acaba dando um spoiler, então vou deixar vocês lerem aí e escolherem a melhor alternativa. Pessoal, só para que vocês saibam, a gente não consegue ver quem é que está dando a resposta, tá? Então, é totalmente anônimo. Então, não sintam vergonha de arriscar aí, caso o cara vai achar que eu não entendi nada. A gente não consegue ver, totalmente anônimo a votação aqui. E mesmo no caso de a gente escolher uma alternativa que talvez não seja a melhor, isso aí também abre margem para a gente poder entrar um pouquinho mais no detalhe para sanar as dúvidas, que no final das contas é o propósito que a gente tem aqui no Iniciativa Z, né? Disseminar o conhecimento da plataforma e ajudar a entender tudo que a gente tem para oferecer aqui, essa plataforma maravilhosa que é o mainframe, né, Rafa? Justamente. Beleza. Bom, o pessoal acertou, Dani, então? Eu tô muito satisfeito. Eu acho que a palestra foi boa, porque, olha, tá todo mundo indo muito bem. Então, o CyberVault, ele realmente é um ambiente isolado para análise de cópias fiéis à produção. A alternativa certa é a que o pessoal escolheu. E aqui eu aproveito para lembrar que o CyberVault não é um substituto para DR, porque também gerou muita confusão entre a gente mesmo, né, quando a gente primeiro conheceu a solução. E eu sempre acho bacana reforçar esse ponto, porque aí a gente deixa bem claro para que o CyberVault veio, né, para facilitar nossa vida. Beleza, Rafa. Então, mais duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Então, essa aqui. Quais são algumas das atividades que acontecem no ambiente CyberVault? Então, vamos lá, gente. Eu só preciso colocar aquela musiquinha do Jeopardy aqui. Achei que você ia falar do show do milhão, cara. Show do milhão é mais brasileiro, né? Cara, se aqui fosse show do milhão, o pessoal ia estar ganhando muita coisa, hein?
Os primeiros votos estão chegando aí. Acho que da próxima vez eu vou colocar umas respostas um pouquinho menores, cara, que eu tô vendo aqui é texto pra caramba. Isso aqui tá disputado, hein, Rafa? Tá legal. Eu gosto assim porque dá pra gente entrar explicar o porquê de uma ou outra, né? Essa daqui eu fiz de propósito como uma pegadinha, vamos dizer assim. Não uma pegadinha, mas para a gente conseguir entrar um pouquinho mais no detalhe, mesmo que a gente vai passar um pouquinho do tempo aqui, né? Mas acho que já tem Vamos lá. quase 20 minutos aí, vamos lá? Vamos lá, então. Essa daqui a gente tivemos um voto na opção B, 12 votos na opção C e 4 votos na opção D. Isso é ótimo, porque essa pergunta aqui realmente é bem difícil. Então, o que a gente tem aqui? Só para adiantar, né, a resposta certa é a opção C, né? Então, análise e validação de dados e estruturas. Mas eu formulei o texto para a gente falar de outras coisas aqui também, né? Foi uma pergunta bem difícil. Então, aqui, a opção A, vamos lá, criptografia de todos os dados do ambiente ZOS e gerenciamento de chaves criptográficas, impedindo a leitura de dados vazados em uma eventual brecha. Gente, se vocês assistirem a palestra de Z15 que a gente fez no ZOS Academy, a gente vai ver que o responsável por essa opção aqui é o Pervasive Encryption. Pervasive Encryption, ele faz a criptografia de todos os dados do ZOS, né? E ele está disponível desde a Z14. E o gerenciamento de chaves é feito por um carinha chamado EKMF. Esse eu acho que a gente não falou aqui na iniciativa ainda. Agora a B, né? Mascaramento de dados e controle de acesso, para garantir que somente indivíduos autorizados acessem estes dados mesmo em outras plataformas. Então, veja aí que eu falei de dados, falei de controle de acesso, falei de indivíduos autorizados, só que esse carinha específico aqui é responsabilidade de um produto chamado Data Privacy Passports. Então, o Data Privacy Passports, ele é como se fosse um controlador de dados que a gente tem dentro da Z15, né? E aí é importante falar que ele é da Z15 para frente, né? Antes não existe essa tecnologia. E ele faz a proteção de dados mesmo quando os dados saem da plataforma, quando eles são consumidos em outro lugar. Então, ele mascara os dados e ele mantém o controle de acesso de quem pode ler esses dados, e ele consegue revogar esse acesso mesmo quando esse dado já está em outro lugar, quando não está no mainframe. Então, a opção B, ela é responsabilidade de um carinha chamado Data Privacy Passports. E o CyberVault, ele é a opção C aqui. Então, a gente tem análise e validação de dados e estruturas dos dados, a gente pode fazer a investigação de problemas e testar a recuperação do ambiente. Gente, essa aqui era a pergunta mais difícil que eu tinha dessa palestra. Mas queria perguntar aí, pessoal, se agora ficou um pouco mais claro do que a gente pode fazer com o ambiente CyberVault. Ficou mais claro aí, galera? Maravilha. Maravilha. Parece que ficou claro. Oh, maravilha. Legal. Então deu certo a pergunta. Então, só para reforçar, aqui é o Pervasive Encryption, na B é o Data Privacy Passports e a C é o CyberVault. Inclusive, Rafa, a gente vai ter sessão de Data Privacy Passports ou Pervasive aqui na iniciativa? Sim, senhor. Sempre. Oh, maravilha. Sempre. Então já o pessoal fica ligado aí. A gente vai ter até uma de Pervasive Encryption, a gente vai ter até uma de Assessment, né, de como preparar o seu ambiente para Pervasive Encryption. Olha algumas só. coisas aí planejadas já para esse ano. Que maravilha. Bom, essa daí eu vou assistir com muito gosto. Vamos lá para a última, Dani? A última, depois dessa daqui, eu deixei uma um pouquinho mais um pouquinho mais fácil, mas que também ainda pode gerar um pouco de confusão. Mas aí, isso aí foi um ponto até que a gente tocou, né, Tito, né, no bate-papo depois da palestra. Então, o CyberVault, ele é uma solução de hardware, software, serviço ou de tudo isso?
It's a trap. Não, imagina. Ó, o pessoal tá afiado, cara. Pô, que maravilha, hein? E é isso aí mesmo, Dani? É isso aí mesmo. Então, o CyberVault, ele é uma orquestração disso tudo, né? Eu gosto dessa palavra, orquestração. Então, ele acaba sendo uma solução que engloba hardware, e a gente está falando de mainframe, storage, pega software, né, para fazer as análises e validações, e engloba também serviços, né, que aí entra também o próprio GDPS. O Carlos perguntou aqui, conquistamos o diploma, mas com certeza, todo mundo passou aí com méritos. Legal. Bom, pessoal, vamos, a gente passou já um pouquinho do tempo, vamos para as mensagens finais aqui, vamos chamar meus amigos de volta aqui para aparecerem, todo mundo penteou o cabelo hoje. Desculpa, Rafael, o Jarbas pediu aqui, mas eu não entendi. Eu acho que foi isso aqui, Tito. Você poderia repetir as tecnologias da letra A, B e C? Eu acho que é da pergunta dessa 4. última? Dessa última pergunta? É da questão 4. Ah, então, não. Ah, tá. Então, vou até voltar aqui antes de mostrar de novo. Ó. Então, aqui, desse slide aqui, que também está na opção dos paus aqui do lado, né? Criptografia de todos os dados é Pervasive Encryption, deixei escrito aí no chat. Mascaramento de dados, Data Privacy Passports, e o C é o CyberVault. Maravilha. Legal. Pessoal, chegamos ao final aqui do conteúdo que a gente tinha preparado para vocês. Eu quero agradecer o Dani por ter trazido esse material, o Tito por ter contribuído com o seu expertise, com alguns insights durante a sessão. Sem dúvida, veio para agregar valor ao conteúdo de hoje. Obrigado, Dani. Obrigado, Tito. Espero ver vocês aqui na Iniciativa Z mais para frente esse ano, hein? Não fujam de mim. Com certeza. Tá, pessoal. Última mensagem, tá? Para eu liberar vocês. Na semana do dia 22 de fevereiro, a gente vai ter o nosso primeiro ZDF-SMS Academy. Então, para quem assistiu, para quem participou do Academy do ano passado, que foi focado em ZOS, esse ano a gente vai ter um focado especificamente na parte de gerenciamento de storage e dados. Então, a gente está falando aqui de resiliência, né, muito focado na parte de corrupção lógica de dados. É crucial no mundo de mainframe a gente ter um entendimento desse facility, dessa ferramenta que a gente usa para gerenciar dados. Então, dos dias 22 a 25 de fevereiro, se você ainda não se inscreveu, a gente vai ter um overview, vai passar, apresentar essa ferramenta, a gente vai contar um pouquinho das novidades que a gente tem, né, dentro desse ambiente, e vai ser um evento bem legal, tá? São 4 dias, 3 sessões por dia, sempre de manhã. Se você não se inscreveu, vai lá, corre e se inscreve, tá legal? Por último, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Agradeço de coração vocês estarem junto com a gente. É muito legal ver vários de vocês voltando, acompanhando nossas sessões. Se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vai lá, dá aquele subscribe, dá um joinha nesse vídeo que vocês estão assistindo, deixa comentários que a gente está sempre monitorando, beleza? E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá legal? Valeu, Tito, valeu, Dani, até mais, galera. Obrigado, pessoal. Valeu, Rafa, valeu, Parabéns, pessoal. Dani. Até a próxima aí, valeu, Tito.